Eu lutava com a pesada porta de carvalho. O vento uivava lá fora, sacudindo as janelas da velha mansão. Eu precisava ir embora, agora. Este lugar parecia errado. Cada rajada de vento parecia sussurrar um aviso que eu não podia ignorar. A chuva chicoteava as janelas, borrando o mundo exterior. Eu estava preso. A velha casa gemia ao meu redor, sombras se esticando e se contorcendo à luz tremulante da vela. O medo se instalou em meu estômago, frio e afiado. Eu cambaleei para trás da porta, derrotado. Um trovão ribombou acima, sacudindo os alicerces da mansão. Eu estava à mercê da tempestade e de algo mais, algo antigo e faminto que espreitava nas sombras. Afastei-me da porta, meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. A tempestade era apenas o começo. Eu podia sentir em meus ossos, algo maligno estava me observando, esperando. Uma corrente de ar frio percorreu o corredor, apagando minha vela. Fui mergulhado na escuridão, a única luz vindo dos relâmpagos lá fora. Então, eu ouvi um sussurro, suave e triste, carregado pelo vento. Congelei, ouvindo atentamente. O sussurro veio novamente, mais perto desta vez. Falava de traição, de dor, de uma sede de vingança que nem a morte poderia saciar. O terror me apertou. Eu recuei, tropeçando em algo invisível na escuridão. Quando caí, o sussurro se transformou em uma voz, cheia de uma tristeza arrepiante. Eles me queimaram. O som me deu arrepios. Traída e assassinada por um pecado que não cometi. Eu me levantei, o medo me dando uma explosão de adrenalina. Quem era ela? E o que ela queria? Eu tinha que sair desta casa. Eu tinha que escapar dos sussurros e das sombras. Escapar da presença arrepiante que parecia penetrar em meus ossos. Eu havia então um vislumbre fugaz de uma mulher em um vestido branco, seu rosto obscurecido pela sombra. Sua voz ecoou ao meu redor, cheia de uma profunda e ressonante tristeza. Eles me chamaram de bruxa. Sua voz era como o farfalhar de folhas mortas. Sua imagem piscou, aparecendo e desaparecendo de vista enquanto um relâmpago brilhava lá fora. Mas sua tristeza, sua raiva, era uma presença tangível, pressionando-me, sufocando-me. Eles tiraram tudo de mim. Sua voz aumentou em um crescendo de desespero. Me ajude! Ajude-me a vingar meu destino injusto. Sua imagem piscou mais uma vez. Depois desapareceu, me deixando sozinho com o silêncio ecoante da velha casa. Eu estava preso, não apenas pela tempestade, mas por algo muito mais sinistro. Esta mulher, esta Elisa, seu desespero estava entrelaçado na própria estrutura da casa. Eu estava preso em sua teia de vingança e não tinha certeza se conseguiria me libertar. Movido por uma curiosidade mórbida que superava meu medo, comecei a explorar a mansão. Encontrei-me atraído para uma velha biblioteca empoeirada, suas prateleiras cheias de tomos antigos e manuscritos esquecidos. Foi lá, em meio ao cheiro de mofo de papel e couro em decomposição, que descobri sua história. Eliza Crow, uma mulher à frente de seu tempo, acusada de bruxaria por vizinhos invejosos e traída pelo homem que amava. O livro detalhava seu julgamento, uma farsa alimentada pelo medo e superstição. Li sobre seus apelos de inocência, suas tentativas desesperadas de argumentar com a multidão que a condenou. Seus dedos tremiam enquanto ele virava as páginas frágeis, cada palavra, um testamento da injustiça que ela sofreu. O livro terminou com um relato arrepiante de sua execução, queimada viva na fogueira, enquanto seus acusadores observavam com fria indiferença. Uma onda de náusea o dominou. Ele havia tropeçado em um pesadelo e não havia como acordar. Victor fechou o livro com um estrondo, seu coração batendo forte no peito. A história de Elisa o encheu de uma sensação de pavor, uma certeza crescente de que ele estava de alguma forma conectado a esta tragédia. De repente, ele se lembrou dos sussurros que ouvira quando chegou, os sussurros sobre uma maldição familiar, sobre uma dívida que precisava ser paga. O pânico aumentou dentro dele ao se lembrar das histórias que sua avó costumava contar sobre seus ancestrais, contos de uma mulher injustamente acusada de bruxaria, queimada na fogueira por seus antepassados. Ele os havia descartado como histórias de velhas, mas agora, parado nesta casa mal assombrada,
cercado pelos ecos da tristeza de Elisa, ele sabia a verdade. Ele era descendente das mesmas pessoas que condenaram Elisa à morte. O pensamento o atingiu como um golpe físico, deixando-o atordoado. Ele havia sido atraído para esta casa, preso pela tempestade, mas era mais do que apenas coincidência. Ele estava aqui por um motivo, um peão em um jogo de vingança orquestrado séculos atrás. Victor saiu tropeçando da biblioteca, sua mente a 1000 por hora. Ele precisava sair, escapar da presença sufocante da fúria de Elisa. Enquanto corria pelos corredores escuros, ele notou uma luz fraca emanando de um quarto no final do corredor. Atraído por uma compulsão estranha, ele se aproximou do quarto e abriu a porta lentamente. Lá dentro, banhado pelo pálido brilho da lua, estava um espelho antigo, sua superfície prateada manchada pelo tempo. Ao olhar para as profundezas, ele não viu seu próprio reflexo, mas a imagem fantasmagórica de Elisa Crow. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora queimavam com um fogo frio. Um sorriso sinistro brincava em seus lábios, e sua voz, quando ela falou, lhe deu arrepios na espinha. O ciclo termina no aniversário da minha morte. E seu tempo, Victor, está se esgotando. O espelho escureceu, deixando Victor sozinho com as palavras ecoando e uma data gravada em sua mente, 15 de agosto. Amanhã,